Fala galera, beleza? Vitor aqui de novo. Eu sou desenvolvedor aqui na Holanda, tenho 18 anos e não tenho faculdade. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um tópico muito importante, que são os erros mais comuns que os desenvolvedores júniores ou iniciantes vão cometer, beleza? Então eu separei em duas fases o processo júnior, e a primeira das fases é a de procurando emprego, e a segunda delas é o primeiro emprego ou os seus primeiros empregos como programador, beleza? Então vamos falar sobre isso. Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram perguntando sobre quais erros eles achavam que eram os mais comuns de júnior. E acabei pegando alguns e colocando aqui, e outros que tirei da minha cabeça. E outros muito interessantes, que eu vou contar no final de como que eu consegui eles, demorou? Então vamos lá, procurando emprego. O objetivo aqui é eu falar esses erros e também conseguir arrumar uma solução para você minimizar um pouco esses erros ou até mesmo evitar eles 100%, beleza? Então, a primeira coisa que eu falei aqui foi no procurando emprego, né? Na fase de procurando emprego, é a procura passiva. Então, justamente sobre o que eu falei que eu fiz quando eu comecei, que era de contatar recrutadores. Isso é uma forma de procura ativa. E o erro de fazer só procura passiva seria você ir no LinkedIn Jobs e se aplicar para várias vagas. Isso é passiva, é você fazer isso de maneira passiva. Então, como você pode resolver? Você pode começar a fazer networking com pessoas mais experientes que você na área que você quer. Então, por exemplo, você fazer networking com seniors ou tech leads da tecnologia que você trabalha. Outro jeito é em meetups, eventos, congressos, esse tipo de coisa. E, obviamente, contatar os recrutadores diretamente. Então, essas seriam formas ativas de você procurar emprego, ao invés de ficar na passividade de só se aplicar para as vagas e ir postando eventualmente uma coisa ou outra no LinkedIn, beleza? E segunda coisa, também fazendo alusão àquele vídeo que eu fiz, e vou deixar linkado aqui, sobre como gerar projeto de valor. A segunda coisa é ter poucos projetos de valor. Então você tem muitos projetos e poucos que são efetivamente de valor. Então poucos projetos ali que você consiga aprofundar neles, explicar o que você fez com eles, explicar de que forma ele impactou a vida de outra pessoa. Então isso são projetos de valor, projetos que você consiga se aprofundar e gerar valor para outra pessoa, tá? O terceiro ponto aqui é ficar pulando de galho em galho e não focar em montar um bom portfólio em uma linguagem específica. Esse é um pouco complicado, porque eu sou um cara muito desapegado com linguagem. Eu já programei mais de 8 linguagens e em diferentes cenários diferentes, só que eu realmente só consegui ter resultados efetivos na minha busca por emprego quando eu foquei em uma linguagem, que no caso foi React Native. E hoje, inclusive, eu nem programo mais com ela. Mas foi quando eu foquei em montar um portfólio bom naquela linguagem, tá? Eu já tinha muito conhecimento de outras coisas, já estava mais de um ano e meio programando, mas eu precisava de um tchan ali que eu não tinha, que era um portfólio bem estruturado. Eu tinha vários projetos pequenos, em várias linguagens diferentes, em Lua, Kotlin, Java, C Sharp, JavaScript, TypeScript, enfim, 1 milhão. E eu não tinha nada específico para uma vaga de emprego, sabe? Não adianta nada eu ter vários projetos em várias linguagens e for me aplicar para uma vaga de Java, eu vou ter um projeto em Java e tenho oito em outras linguagens. Não vale a pena, sabe? Então, você ficar pulando de galho em galho vai matar seu foco, cara. Vai matar seu foco. E uma das estratégias que você pode fazer é definir uma linguagem no início da sua jornada. E claro que ela pode malear um pouco. Então, se você não estiver curtindo a linguagem, você vai perceber isso logo no início, você já pode trocar ela. Mas no momento que você achar uma linguagem que se adeque às suas características, ao que você quer, foca nela, velho. Faz um portfólio bacana com ela, faz um projeto foda com ela, que isso vai fazer uma diferença total na hora de você chegar lá na entrevista e falar assim, velho, acabei de fazer um site, um projeto que, pô, vendi pro um cara que eu conheci ali por R$ 1.000, R$ 2.000. Pô, isso dá muito valor pra você na hora da entrevista, velho, muito valor. E é difícil você fazer um projeto tão grande assim, tão expressivo numa linguagem que você não tem tanto domínio. E quando você vai pulando de galho em galho, acaba que você vai perdendo o domínio de uma linguagem. Você vai ter mais dificuldade em desenvolver aquele domínio, beleza? O terceiro ponto tem a ver com esse livrinho aqui, ó. Esse livro aqui chama Cracking the Code Interview. Esse livro ele vai te preparar para as entrevistas técnicas, tá? E esse é o terceiro ponto. Não se preparar para a entrevista técnica. Você pode ter muito domínio de uma linguagem, você pode conhecer bastante sobre um framework, mas vai que chega lá um cara te pedindo para fazer um algoritmo do LeetCode ou do HackerRank. Cara, você não vai saber. Então, uma coisa muito bacana de você fazer é justamente ir nesses sites, no HackerRank e no LeetCode, treinar, fazer muita questão de algoritmo. E um dos livros que eu recomendo para você fazer isso é o Entendendo Algoritmos. Eu até tenho ele aqui, mas não está aqui na biblioteca porque eu já li ele há um tempo. E, obviamente, o outro é o Cracking the Code Interview, que é a bíblia das entrevistas técnicas. Então, esse aí é
um dos outros pontos, que é principalmente importante se você quer vaga internacional, porque vaga no Brasil não é tão comum de pedir desafio técnico, tá? Enquanto internacionalmente, Estados Unidos, Europa, Canadá, eles vão te pedir isso com quase 100% de certeza, beleza? E o outro ponto é oposto a esse, porque o outro ponto é focar apenas em hard skills. Você pode saber muito do framework, saber muito algoritmo, passar em todas as entrevistas técnicas, mas você não sabe se comunicar, você não sabe se apresentar, você não sabe se vender. Então, você vai ter que saber soft skill, cara. Você vai ter que saber soft skill para conseguir se articular bem, para ter o que falar e para conseguir impressionar o cara que estiver te entrevistando. E como é que você desenvolve isso? Treinando. Não tem muito segredo. Você pode procurar aí conteúdo de oratória, livros para ler sobre esse assunto. Eu nunca precisei disso, então não sei muito bem o que recomendar, sinceramente. Mas uma dica que é bacana de você fazer é tentar conseguir o máximo de entrevista que você conseguir, cara. Mesmo que você não saiba muito bem o que fazer, né, o que apresentar naquela entrevista, quanto mais você for treinando, mais se for tomando não na cara, mais você vai aprender. Então é um jeito que você tem de aprender na marra, na força do ódio mesmo. E o último ponto que eu coloquei no Procurando Emprego é o importante, que ele é curioso, que é o procurando, é o esperar demais. O cara vai, pô, o cara sabe, o cara já tá bom ali na linguagem, o cara tá bom no framework, já tá ali no nível que se espera de um júnior, mas nunca tá suficiente para ele. O cara quer saber mais, o cara quer aprender mais, o cara, ele quer saber, ele acha que tem que saber tudo antes de se aplicar para vaga. E não é verdade. Se você soubesse tudo, você não era júnior. Então, a minha dica para isso, cara, é você não esperar, é você se aplicar logo de início. Então, quando você começar a estudar um framework, o seu primeiro framework, comece a se aplicar para vagas dele. E se você acha que você está esperando muito, comece a se aplicar para vaga agora. Não perde tempo. Claro que você não pode se aplicar, você não pode aplicar para vaga sem saber nada, mas no momento que já está ali começando um framework, ou já consegue fazer um projeto básico, um CRUD com framework, ou uma página web simples com React, ou Angular, ou qualquer outro framework que seja, cara, comece a se aplicar, porque se você tomar ou não, tudo bem, você estuda mais e vai se aplicando e vai aplicando na medida que você for evoluindo. Mas é importante você nunca parar esse processo de aplicação. Porque no momento que você parar, você vai começar a falar assim, não, velho, eu não sei nada, eu preciso aprender muito mais. E vai chegar um momento que você vai estar muito overskilled para uma vaga de júnior. Você vai saber muito mais do que precisa. E você perdeu tempo. Você perdeu tempo sem se aplicar para a vaga. Beleza? Então são esses os pontos que eu coloquei para procurando emprego. E agora eu queria falar do empregado. O empregado, ele é um pouquinho mais curioso, porque é um cara que sabe que ele já está capaz de entrar, ele já é um cara que entrou no mercado, que ele já tem um conhecimento técnico ok, que ele já consegue atuar em projetos, mas o principal erro dos júniors que eu vejo não é a parte técnica, mas a parte soft skills, que é justamente o que eu falei na parte do empregado. E quais são essas soft skills? A primeira delas, passividade no time. Isso é uma característica de quem está começando, ser muito passivo. Por que é uma característica de quem está começando? Porque quando você tá no início de alguma coisa, você ainda não tem confiança de botar a mão no peito e falar assim, velho, eu dou conta de fazer isso. Então isso acaba levando para um comportamento, uma personalidade um pouco mais passiva, o que não é necessariamente bom, o que na verdade não é nada bom, porque tem momentos que você vai querer ser agressivo justamente para você conseguir se colocar num ambiente que te estresse e te faça aprender, tá? Então, uma das coisas que você pode fazer para ser menos passivo no seu time, no seu primeiro time, é começar a pedir tasks, começar a perguntar se as pessoas precisam de ajuda, se chega pro cara ali que é outro júnior, ou para um pleno mesmo, que sabe que você falou na daily, que o cara tá falando na daily que tá com problema, chega e fala assim, velho, vamos dar uma olhada junto, que tal? A gente pode pensar numa coisa diferente, ou se chegam pro outro júnior ou para um estagiário do seu time e fala assim, ô, tá precisando de alguma coisa aí? Tá precisando de ajuda? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Você vê uma task lá no backlog que ninguém tá pegando, e você acha que pode ser uma task que você já estudou, por exemplo, ou você acha que consegue fazer, cara, pega a task. Se você não conseguir, ninguém vai te julgar. Você é júnior ainda, ninguém espera muita coisa de você não, cara. Então pode ficar tranquilo, pode ir de boa e mete a cara nas paradas, tá ligado? Essa é a dica que eu te dou pra ser menos passivo, tá? Outra coisa é uma coisa técnica, que é não saber usar Git, então não saber usar as ferramentas de versionamento de maneira efetiva. Então isso pode levar a umas confusões. Eu mesmo já passei por várias coisas que eu tinha duas pull requests, na verdade, eram duas pull requests, uma que mandava para master e outra que mandava para essa pull request que estava mandando para master. E ao invés de eu mandar
Aí as duas foram aceitas. Ao invés de eu mandar a que tava mandando pra que tava mandando pra Master, eu mandei a que tava mandando pra Master primeiro, e depois eu mandei a antiga, a nova, que é atualizar a branch que ia pra Master. Eu precisei dar um monte de rollback, aí teve uns dois ou três arquivos que ficaram errados, eu precisei mandar mais um commit pra resolver. Então é muito comum você ter erro de versionamento aí, porque é uma coisa que não é tão cobrado nas entrevistas, né? Acaba que é uma coisa menos solicitada, mas que é bastante importante no cenário real, e você vai apanhar muito até aprender de verdade. O terceiro ponto é o que eu vejo que é mais influente desses aqui, fora a parte passiva, tá? Que é não procurar feedback. Às vezes você tem medo de chegar no seu líder e falar assim, velho, como tá meu processo? Como tá meu desempenho aqui no time? O que você acha que eu posso melhorar? E o que o seu líder mais quer que você faça é isso. Que você pergunte o que você pode melhorar. Porque às vezes ele tá com medo de falar, tá? Ele não deveria, mas ele tá às vezes. Então o que você pode fazer é marcar one-on-ones com os caras e falar assim, o que você acha que eu posso melhorar? Me dá alguma dica aí de onde vai ser melhor o que vai ser melhor eu estudar? Será que a gente pode fazer um P&D, ou um PDI, que é processo de desenvolvimento individual, né? Planejamento de desenvolvimento individual. Então tem algumas coisas aí que você pode fazer para ter um caminho para seguir. E a principal dessas coisas é procurar feedback, cara, porque feedback não te machuca. Você pode estar com medo ali de ouvir uma coisa que não vai te agradar, o que é normal. Feedbacks negativos são ruins, ninguém gosta, mas você saber lidar com eles e saber usar eles como uma fonte de conhecimento, uma fonte de oportunidade de aprendizado, vai ser muito diferencial para você, tá? A outra coisa aqui, a penúltima, é você ter medo de fazer pergunta. Justamente por tudo que eu falei agora, ninguém tá esperando muita coisa de você, cara. E ninguém espera que você consiga concluir as tasks sozinho. Sinceramente, você tá como júnior, você acabou de começar no mercado, ninguém espera que você pegue uma task difícil e faça ela sozinho. Então, faça perguntas. É esperado que você faça perguntas. É até visto com bons olhos que você faça pergunta. Porque mostra que você quer aprender. Mostra que você está disposto a desenvolver. Então, esse é um conselho muito importante que eu te dou, que é você tá com dificuldade, tenta resolver por um período. Tipo assim, não vai fazer pergunta no momento que você vê a dificuldade, sabe? Tenta resolver, quebra a cara, mas quando você vê que você tá parado ali, você tá engasgado, não tenha medo de fazer pergunta, cara. O seu sênior e o seu pleno estão ali para te ajudar. Então eles vão te ajudar quando você precisar, tá? Então, essa é outra coisa de ter medo de fazer pergunta, é um erro gravíssimo que impede muito o seu crescimento, cara. Muito, muito, muito. E o último erro é um que eu tirei lá no Instagram, que é a Tunnel Vision. Tunnel Vision é uma visão focada, né? A visão de túnel, assim. E o que isso quer dizer? Que você vai fazer uma task, e ao invés de você ver o escopo global do sistema, ao invés de você ver tudo que está rolando, você vê só a sua task. Você vê só aquele pedacinho de código. Então, a Tunnel Vision é justamente isso. Você está muito focado em uma coisa e acaba esquecendo de todo o resto. E como é que você pode melhorar isso? Pergunte para o seu manager, ou para o seu pleno, ou para o seu sênior, o contexto da sua task. Entenda as regras de negócio, entenda o negócio que você está entrando. Se você está entrando no iFood, por exemplo, numa empresa grande, ou numa empresa pequena, entenda como o modelo de negócio funciona. Tenta entender o que seus clientes querem. Tenta entender o que seu time de business quer. Faça essa comunicação com as pessoas mais experientes ou que entendam mais o negócio para você conseguir também entender de que forma a sua mudança impacta naquele projeto. Entendeu? Então, esse é um tópico muito importante, que é você não ficar focado só aqui no seu código, é você focar em todo o escopo. Isso vai te dar uma visão muito mais ampla de quais padrões seguir, beleza? Então, velho, esses foram uns 10 erros, 11 erros, uma coisa assim, que eu reuni, que eu acho que são super impactantes, super importantes no seu desenvolvimento como júnior. Eu acho que pode ajudar, assim, a escalar um pouco sua carreira, beleza? E tem muitos aqui, não muitos, uns 3 ou 4, que eu peguei do ChatGPT, cara. Isso eu acho muito louco. Eu cheguei lá e falei assim, cara, quais são os erros mais comuns para júnior para você? E ele me escalou muitos. Eu achei muito fera, cara, muito fera. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? O próximo vídeo do canal vai ser sobre o ChatGPT, que é uma coisa muito doida. E eu achei só curioso esse fato, demorou? Então é isso, espero que tenha ajudado você de alguma forma. Espero que você consiga aplicar isso na sua vida, no mercado e no seu trabalho, ou no seu pré-trabalho, né, na sua procura de emprego. E é isso, demorou? 2023 é o seu ano, tô com você, conte comigo.
Me segue lá no Instagram, que eu tô fazendo caixinha de pergunta quase todo dia, tô direto interagindo com vocês lá. Dá o seu like aqui, se inscreve no canal, comenta aí o que você acha, se você concorda comigo, mais erros que você percebe aí que os júniors cometem no seu time, ou erros que você percebe que você cometeu, demorou? Então é isso, tamo junto, abraço, 2023 é o seu ano, vamos lá buscar sua vaga.